Para estimular a participação acadêmica nos diversos setores da sociedade, a Univale realiza uma série de atividades de extensão. São oportunidades de troca de experiências e produção de conhecimento nas mais diferentes áreas, a partir do contato direto da universidade com inúmeras necessidades da comunidade. No programa de hoje, nós vamos conhecer um pouco sobre as ações de extensão da Univale. É isso aí, o Viva Voz já está no ar, pela rádio e também pela TV Univale, hoje com a participação do acadêmico de jornalismo André Lindwein. Boa tarde, Lisa. Uma boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela rádio Univale nos 94,9, pela TV Univale no canal 11 ou pela internet no univale.br/rádio. Para entrar em contato com o programa é fácil, pelo e-mail vivavozunivale@hotmail.com, Twitter que é o @vivavozunivale, ou a página no Facebook que é facebook.com/vivavozunivale. Isso mesmo, e para falar sobre a extensão da Univale, nós convidamos o professor Pedro Floriano. O professor é gerente de extensão e cultura da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura aqui da Univale. Obrigada pela presença, professor. Eu que agradeço o convite. Bom, professor, vamos começar tentando entender melhor que atividades de extensão são essas, no que consiste a extensão da Univale. Na verdade, a extensão é um conceito bastante amplo, porque toda atividade que a universidade exerce fora dos seus muros, a gente coloca como extensão. E ela é dividida em vários setores. Então, nós temos o trabalho voluntário, nós temos as ações comunitárias, nós temos a prestação de serviço, nós temos o relacionamento comunitário e o relacionamento empresarial, nós temos aí os projetos de extensão universitária, a extensão universitária. Então, às vezes as pessoas confundem, achando, vamos supor, que aquela ação é extensão e confundem com extensão universitária. A diferença entre uma ação comunitária, uma ação pontual e da extensão universitária é que a extensão universitária ela é planejada, organizada e contínua. E ela obrigatoriamente envolve o ensino e a pesquisa. Então é o que a gente chama de indissociabilidade do tripé que forma a universidade. Então o projeto de extensão, quando a gente fala em extensão universitária, aí sim envolve a academia, envolve o ensino e a pesquisa. E essas outras formas de relacionamento com a sociedade que faz parte da gerência de extensão e faz parte da extensão dentro da universidade. E de que forma os alunos aqui da Univale participam desses projetos? Bem, a universidade tem uma ampla oportunidade de, vamos supor, possibilidade de participação do aluno participar de projetos. Da extensão universitária, através dos seus projetos e programas vinculados ao ensino e à pesquisa, nós temos em torno de 400 alunos bolsistas que eles recebem bolsas para trabalhar dentro dos nossos projetos de extensão. Temos bolsa, o artigo 170, que é um projeto da lei da Constituição a Constituição Estadual, o artigo 170, que prevê bolsa de estudo e o aluno tem que fazer um trabalho comunitário, é obrigatório, é uma contrapartida que ele dá, né, ao receber essa bolsa. Nós temos o trabalho voluntariado e temos outras formas de prestação de serviço, estágios e outras formas de participação do aluno junto à sociedade. Agora, professor, você participa dessas ações há um bom tempo e eu acredito que, na sua experiência, seja muito fácil de perceber de que maneira os estudantes são beneficiados pela participação nesses trabalhos, né? Dá para fazer um relato sobre a sua visão da participação dos estudantes e para a sua própria formação? Eu digo que a minha formação, todo o arcabouço, dentro da Universidade Federal, eu estudei na Federal na final da década de 70 e início da década de 80, eu participava de um trabalho de extensão na Costeira Parajubaé, na área da saúde. Eu era voluntário 2 vezes por semana, onde nós fazíamos um trabalho de saúde e saúde comunitária, principalmente de educação em saúde, junto à Costeira Parajubaé. Eu digo que a minha formação, ela foi lapidada dentro da Costeira Parajubaé. Então, é fundamental aquele trabalho voluntário. Então, inclusive, eu era voluntário finais de semana, nas férias, então tinha um rodízio de alunos. E eu vejo que o aluno que participa de extensão é muito diferente daquele aluno que não participa de extensão. Porque ele tem uma oportunidade de pegar o que ele aprende em sala de aula e levar para a sociedade.
testar, colocar à prova, aprender, trazer novos conhecimentos, isso é importante. Até porque quando você faz extensão, quando você vai para a sociedade, quando você vai para a comunidade, você fica naquele dilema, você não sabe se aprendeu mais ou se ensinou, né? Aí você retorna com aquela dúvida, com aquele questionamento, questiona mais o professor, que é uma coisa importante, questiona mais a universidade, questiona o ensino, questiona a pesquisa, e eu acho que ele se transforma e transforma a universidade. Isso a gente vê principalmente em experiências mais intensas, como o projeto Rondon, por exemplo, né, que é uma sobrecarga muito, muito grande de atividade, de ações e de choque de cultura. A gente percebe que aquele aluno, ele é um aluno que vai transformar o ensino, e vai transformar a pesquisa, e vai transformar a sala de aula e os seus colegas. Então, essa eu acho que esse é o grande legado da extensão. É que o aluno vá para a sociedade, conheça a realidade e volte para a universidade transformando a universidade. Ele não transforma-se sozinho, né? Ele transforma o coletivo, transforma o conjunto. Bacana. E quais são os projetos realizados em benefício da comunidade? Olha, hoje a universidade, nós temos em torno de 70 projetos de extensão universitária acontecendo, fora a prestação de serviço, fora as ações comunitárias e fora esses relacionamentos que nós temos junto aos conselhos municipais, a participação em representações, associações empresariais e outros grupos da sociedade civil organizada, né? E também as ações pontuais dos cursos. Então, de projetos de extensão, nós temos em torno de 70 projetos, mais de 120 professores participando e em torno de 400 bolsistas de extensão trabalhando. Então, a nossa gama vai... uma coisa importante também, eu acho que salientar, é que a extensão universitária não trabalha apenas com pessoas em vulnerabilidade social. As pessoas confundem extensão com caridade. Não, nós trabalhamos até do Eike Batista, né, que era o homem mais rico do Brasil, o Antônio Hermínio Moraes, que faleceu recentemente, o Votorantim, grupos como a Gerdau, o Votorantim, o Petrobras, até comunidades quilombolas e comunidades em situação de vulnerabilidade social. A extensão, ela não tem limite. Né? Vai depender da ação que nós vamos desenvolver. Nós podemos fazer uma consultoria empresarial para uma empresa, ou podemos ir trabalhar com a questão de geração de renda, trabalho, emprego, numa comunidade em situação de risco social. Eu acho que a gente podia dar alguns exemplos. Vem aí à cabeça alguns exemplos em diferentes áreas para a gente poder visualizar um pouco mais as atividades na prática? Por exemplo, nós temos uma consultoria junto ao Porto, uma consultoria ambiental. Há muitos anos nós trabalhamos com o Porto em todo o monitoramento ambiental. O Porto de Itajaí, o Complexo Portuário de Itajaí. Há muitos anos nós somos parceiros do Porto de Itajaí. Né? E temos a incubadora social, a ITCP, e nós trabalhamos com uma rede de cooperativa de catadores de material reciclado. Então, são dois projetos bem diferentes. Né? Nós trabalhamos com um complexo portuário que a gente sabe que arrecada, que tem um saldo financeiro significativo, movimenta muito recurso, muito dinheiro, e trabalhamos com as cooperativas, que aí já trabalham com aquelas famílias em situação de vulnerabilidade social. Hoje nós trabalhamos com 5 cooperativas na região, e é um dos trabalhos, inclusive, de referência no Brasil em termos de organização de cooperativa de catadores de lixo ou de material recicláveis. De que forma a comunidade ela recebe esses projetos, até como essas cooperativas, como exemplo? Nos 50 anos da universidade, a universidade ela nasceu com essa vocação. É o que a gente sempre fala, é o DNA da Univale, né? Nós somos uma universidade comunitária, a nossa origem é municipal. Então, desde o começo, a universidade tem essa inserção social e é muito forte. Então, quando nós participamos de qualquer atividade fora da universidade, quando nós vamos para um conselho municipal, vamos supor, de economia solidária, ou da criança e do adolescente, ou do idoso, a sociedade, ela nos quer, ela nos recebe muito bem e ela convida, ela chama a universidade para participar, ela percebe isso. Eu falo assim com maior tranquilidade. A sociedade, não só de Itajaí, mas de toda a área de abrangência de atuação da universidade, a universidade é sempre muito bem recebida e é solicitada a sua participação. E, inclusive, uma coisa que eu acho muito interessante
a expectativa que eles criam em relação à nossa participação. Porque não é uma mera participação, não, é a universidade participando, é a Univale que está vindo participar, e eles cobram da gente, e eles esperam da gente uma participação muito ativa, muito intensa, e eu acho que é dentro do nosso papel mesmo, que é uma participação diferenciada em termos de conhecimento, de informação, e é o que eu digo, se a gente não sabe, a gente tem a obrigação de correr atrás e buscar a informação, o conhecimento e repassar, né, para as entidades, os conselhos, as áreas onde que a gente atua. Porque é muito diversificada essa nossa atuação. Porque cada curso, ou cada setor da universidade, ela tem uma atuação diferente dentro da sociedade. Mas vou citar, pegamos o curso de jornalismo, por exemplo. É completamente, a atuação dele, dentro nas suas representações dentro da sociedade, é completamente diferente de um curso, por exemplo, de administração. E a gente, com certeza, faz parte do grupo de entidades representativas da administração, do curso de administração, das empresas, como nós também participamos das entidades, das corporações, dos grupos relacionados ao jornalismo e também a forma de organização da sociedade como um todo, né? Associação de bairros, moradores, ONGs e associações de classe. Então, isso tudo nós podemos caracterizar e caracterizamos como extensão universitária, onde a universidade ela é chamada a participar e levar a sua informação, conhecimento, a sua estrutura para atuar dentro dessas entidades e órgãos, né? De uma certa forma, a Univale acaba credenciando essas ações, né? Aquilo que muitas vezes é proposto pela própria comunidade acaba ganhando um vulto, enfim, uma credibilidade talvez, né? Pela presença da universidade, né? E isso que é interessante, porque quando nós vamos com professores ou vamos com alunos e participamos dessas entidades, dessas representações, os alunos, os bolsistas, os estagiários, eles aprendem, né? Então, eles trazem essas informações, esse conteúdo também para dentro da universidade, é onde que ocorre a questão da transformação. Queria ainda puxar um pouco a questão da área da saúde, porque a Univale tem uma característica e muita ação voltada para a área da saúde, né? Dá para falar um pouquinho sobre os projetos que estão sendo realizados nessa área? Com a mudança da lei da assistência social uns 2 anos atrás, quebrou um pouco, vamos supor, esse predomínio absoluto da extensão dentro da área da saúde. Porque o Ministério da Educação, junto com o Ministério da Assistência Social e a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, mudou um pouco a atuação da universidade. Então, basicamente, os nossos projetos estavam muito... Se você pegar um passado bem recente da extensão, 90% das atividades da universidade eram muito assistencialistas ou assistenciais. Assistencialistas e assistenciais. Então, é o que o pessoal falava de dar o peixe. Né? Então, consultas, atendimentos, ações bem pontuais. E com o passar do tempo, nos últimos 10 anos, isso mudou bastante, um pouco mais. Nos 15 anos, isso começou a mudar. Nós começamos a trabalhar um pouco mais com a questão de ensinar a pescar. Eu não gosto muito desse termo, mas é o que o pessoal sempre fala. Né? Ensinar a pescar. Então, ensinar, formação, cursos, qualificação profissional. Então, hoje, a extensão universitária, ela ainda é muito forte, principalmente as nossas clínicas, o hospital, as nossas clínicas, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, odontologia, a medicina, o bloco, né, de todo atendimento à saúde. Tudo isso ainda está vinculado à Ainda extensão. está vinculado. Nós temos muito trabalho ainda, claro. Mas... com a mudança da assistência social, que coloca principalmente a parte de assessoria e consultoria como um trabalho de extensão, hoje nós ampliamos muito o nosso leque de atuação e nós trabalhamos muito mais na parte de assessoria e consultoria às entidades como vamos dizer assim, formadores do que propriamente nessa área mais de assistência e consultoria. Não que a gente tenha reduzido a parte na área da saúde. Nós continuamos trabalhando fortemente, mas hoje vinculado mais ao ensino,
né? E não tanto mais em termos de extensão. Hoje, as áreas elas estão bastante equilibradas em termos de atuação de extensão universitária. E de que forma os acadêmicos eles podem participar desses projetos de extensão, professor? Bem, nós temos várias formas de participação do acadêmico. Primeiro, o trabalho voluntário, né? É uma forma bastante interessante. Nós temos muitos alunos que são voluntários em projetos já consolidados dentro da universidade. Ele pode ser voluntário através de bolsa de estudo, como do artigo 170, que ele recebe uma bolsa e ele vai fazer um trabalho comunitário no semestre que ele ganha a bolsa, e também ser bolsista de um projeto de extensão. Agora nós vamos lançar um edital até o final do ano, então o professor é o responsável pelo projeto, é o professor que faz o projeto, mas ele vai, de acordo com projetos ou os objetivos do projeto, ele vai ter 2, 3, pode ter até 10 bolsistas, 20 bolsistas atuando nesse projeto de extensão. Então seriam as formas que ele poderia acessar o trabalho de extensão universitária. Ok. A gente vai para o intervalo, mas daqui a pouco voltamos a conversar com o professor Pedro Floriano, professor que é gerente de extensão e cultura aqui da Univale. Está conversando com o professor Pedro Floriano, professor que é gerente de extensão e cultura aqui da Univale. Estamos falando dos projetos de extensão. Muita coisa, né, professor? Muita coisa. Eu queria aproveitar e comentar sobre essa sua ida agora a Brasília para participar de uma reunião. Conta para a gente exatamente o que foi discutido ali. Era uma reunião das incubadoras de tecnologia e cooperativas populares, a ITCPs, que são vinculadas principalmente às universidades. E lá nós discutimos o PROEST, que é o programa de extensão do MEC, e discutimos essa organização dessas incubadoras. Porque hoje o governo, dentro da economia, essas incubadoras trazem principalmente uma linha de financiamento do PROEST e do governo federal, ligado à Secretaria Nacional de Economia Solidária, a SINAS, ligado ao Ministério do Trabalho, que trabalha com essa formação de economia solidária. Então, formando-se ITCPs na maioria das universidades, as federais quase todas, os institutos federais. E a Univale, nós temos um histórico desde 2004 como incubadora social, e nós somos referência, né, na região sul e no Brasil em termos de organização e de trabalho dentro das ITCPs. Então eu estive lá representando a nossa ITCP e discutimos a Política Nacional de Extensão, né, junto à representante do MEC, Fabiana, que representa o MEC no PROEST, e junto também ao Vomor, que é professor da FUB e hoje trabalha no Senai, junto com o Paul Singer, a questão das ITCPs e as incubadoras no Brasil, a implantação de novas e o financiamento das incubadoras sociais, né, de cooperativas populares. Então, o que a gente discutiu toda a política nacional. Infelizmente, assim, foi muito corrido, apenas 2 dias, mas a gente conseguiu situar a universidade hoje dentro da política nacional, em que estágio que está, como é que estamos, se estamos bem, se não estamos mal, se estamos agindo correto, se a nossa política está correta, se tem algum desvio que a gente precisa fazer, né? Mas eu gostei muito da reunião, foi muito interessante o encontro e percebemos que nós realmente estamos num caminho muito interessante dentro da universidade. Agora, professor, de alguma forma os governos, eles auxiliam também nessa parte da extensão das universidades, não? Esse é um problema sério, porque inclusive eu questionei a representante do MEC no PROEST, porque eles colocam o PROEST como uma política de extensão. Uhum. Né? Então, se você falar no MEC, qual é a política de extensão que o MEC tem, é o PROEST. Mas vocês olhem a incoerência. O PROEST, ele financia os projetos. E todo ano tem um edital. Então, você tem que concorrer. Que política é essa que você tem que concorrer para participar? E se você não aprova o projeto? Então, aí o seu projeto não tem continuidade. Então, não é uma política. Eu discuti isso. É uma fonte de financiamento, não uma política. Okay. E também, para vocês terem uma ideia, só pode acessar o PROEST as universidades públicas. Agora, só esse ano, as comunitárias e as privadas estão fora. Então, significa o quê? Que até o ano passado, nós não acessávamos a Política Nacional de Extensão. Uhum.
Então, era uma política exclusivamente para as públicas. Então, e isso foi... Nós não conseguimos debater, apenas só questionamos o MEC. Então, hoje o MEC, infelizmente, não tem uma política nacional de extensão. Existe uma fonte de financiamento. Então, a única forma que o MEC hoje incentiva a extensão universitária é através de um edital de fomento a projetos de extensão, que você tem que concorrer. No caso, nós concorremos esse ano com 17 projetos, aprovamos um, né, que é o Percussão Catarina, e ficamos muito felizes pela aprovação, porque foi a primeira vez que nós concorremos, a gente desconhecia o edital e agora então nós aprovamos um projeto que é o Percussão Catarina. Ah, que bacana. Professor, vamos falar um pouquinho então do Plano Nacional de Educação, que está agora propondo que 10% da carga horária do currículo das universidades seja preenchido com atividades de extensão, né? Explica melhor para a gente qual é essa proposta e de que maneira a Univale está se preparando para isso. Foi aprovado agora pela presidente Dilma, então nós temos 10 anos para implantar, então todos os cursos vão ter que inserir 10% da carga horária, vão ter 10 anos para implantar 10% da carga horária de extensão. Isso é muito significativo. Se nós pegarmos um curso com 2.000 horas, que é um curso pequeno, 3.000 horas, nós estamos falando de 300 horas de carga horária de extensão. Todos os cursos de graduação. Todos, sem exceção, vão ter que implantar 10 horas de extensão. Quer dizer, como é que nós vamos fazer isso? Que projetos que nós vamos implantar? E agora, não pode ser qualquer projeto. Quando você fala em extensão universitária, você tem que envolver aluno, você tem que envolver professor, você tem que envolver disciplinas e mais. Ele tem que estar inserido no projeto pedagógico do curso. Não pode ser qualquer atividade. Se você vai fazer uma ação comunitária, que o pessoal gosta muito de fazer ação comunitária, vai lá no bairro fazer uma ação comunitária, você está fazendo uma ação pontual, não é planejada, não é organizada e não é permanente. Então, não é extensão universitária, não envolve nenhuma disciplina, não envolve o ensino, muitas vezes. Então, a gente tem que tomar cuidado. Não devemos fazer? Não, devemos fazer. Mas a gente também, obrigatoriamente, nós temos que fazer uma extensão de uma forma organizada. Então, nós estamos discutindo um novo edital com a vice-reitoria, inclusive com a vice-reitoria de graduação. A professora Blaise está analisando o nosso edital. Vamos lançar um edital até o final do ano que prevê exatamente isso, uma implantação gradativa de projetos vinculados principalmente ao projeto pedagógico dos cursos. Nós queremos que nossos projetos hoje de extensão estejam totalmente vinculados à graduação. Que tenha uma disciplina, que o aluno do curso saiba quais os projetos que o curso desenvolve. Que tipo de ação que é desenvolvida? O seu curso tem extensão universitária? Se você fizer essa pergunta para muitos alunos, eles não sabem. Mas ele faz, com certeza ele faz. Okay. E o mais interessante, são excelentes projetos, são ótimos projetos. Nós temos projetos de referência muito tempo implantado, inclusive, né, que já estão na sociedade há anos. No Imaruí nós trabalhamos desde a enchente de 83 e as pessoas não sabem. Às vezes o aluno de medicina, de enfermagem, de jornalismo não sabe quais as ações que nós desenvolvemos junto à comunidade. Então nós precisamos romper. Então a nossa ideia com o novo edital é que os projetos saiam de dentro do curso, que seja amplamente discutido do curso e tenha envolvimento com várias disciplinas, com vários professores. Eles podem ser multicentro, pode ser multicampo, pode ser multidisciplinar, tem que ser interdisciplinar, tem que ser multidisciplinar, mas os cursos têm que ter esse conhecimento e esse envolvimento e os alunos, as disciplinas, isso tem que estar vinculado ao plano pedagógico do curso. Então, esse é um desafio. E não é um desafio só da Univale, é um desafio, na verdade, de todas as universidades. Tanto é que vai ter uma discussão agora em Rosário, na Argentina, para discutir a curricularização da extensão. Como trazer a extensão para dentro da universidade, dentro da sala de aula, dentro do currículo dos cursos. É um desafio grande, né? Essa indissociabilidade que a gente sempre fala da extensão, pesquisa e ensino, é um desafio para todas as universidades, não só a Univale, né? Para todas as universidades do Brasil. Agora, professor, essas mudanças de que forma elas beneficiam os alunos na prática? Beneficiam porque os alunos vão saber
ter com mais clareza a informação de como participar da extensão. O que é a extensão? O que a extensão pode ajudar na sua formação profissional? Que muitos acham que não tem nada a ver, não, eu não quero, não posso, não sei como fazer, não sei como participar. Então, eu acho que trazer para a sala de aula, né, o que o curso está fazendo lá na sociedade, que tipo de intervenção nós estamos fazendo junto a uma empresa, ou junto a uma ONG, junto a um bairro, eu acho que talvez desperte um pouco mais de interesse do aluno saber, participar, valorizar seu curso. Poxa, que legal, meu curso é 10, está fazendo isso lá na sociedade, e às vezes ele não sabe. Os projetos sociais que a gente tem. E são projetos bastante significativos. Eu digo para vocês, se vocês conhecessem, vamos supor, só um exemplo, a Cooperforge, que é a Cooperativa de Catadores de Material Reciclado de Itajaí, antes da nossa participação e depois da nossa participação, vocês iam perceber o quanto é importante da nossa participação junto àquela cooperativa. Bacana. Né? Então, assim, a transformação é muito grande. Eu acho que onde que a gente chega para somar junto, claro, com os outros atores, eu acho que o mais importante é isso. A extensão universitária, a universidade não atua sozinha. Ela é parceira. Então, quando nós falamos em economia solidária, nós falamos do Fórum de Economia Solidária, nós falamos da Prefeitura de Itajaí, que é parceira, nós falamos da Prefeitura de Balneário Camboriú, nós falamos dos outros atores que ajudam a universidade na construção e na transformação dessa realidade social. Nós nunca estamos sozinhos. Nós estamos agora implantando um programa Jovem Aprendiz, é que nós temos muito parceiro. Aqui em Itajaí nós somos parceiros do Instituto Crescer, então nós estamos trabalhando com a formação de jovens. É um projeto que tem um alcance social fantástico. Então, levando para a sala de aula, o aluno vai poder, inclusive, optar se ele vai querer participar desse projeto ou não, né, ou como voluntário, como bolsista, ou de outras formas. E a intenção é que o curso tenha opções, então, já que você falou em optar, né, que cada curso tenha opções para que o estudante possa se enquadrar naquilo que ele considera mais de acordo com o seu perfil? O ideal é o que o curso vai ter que fazer, o que nós vamos ter que fazer dentro da universidade é dialogar com cada curso e o curso ver quais são as ações junto à sociedade que é interessante dentro da formação acadêmica ele desenvolver. Na verdade, nós não precisamos inventar a roda. Muitos projetos já existem. Claro. O que nós precisamos, na verdade, é transformar esses projetos, melhorá-los, né, aprimorá-los, incentivar um pouco mais a participação, de repente, acadêmica, de repente, dos professores, dar um pouco mais de estrutura. Na verdade, é repensar o que nós temos, né, e, de repente, transformá-los. Muito bem, a gente terminou aqui o nosso tempo. Vamos agradecer a participação do professor Pedro Floriano. Obrigada, professor. É isso aí, o programa de hoje fica por aqui. Até o próximo. Tchau. Obrigada, tchau. Viva a Voz. Realização: curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer. E Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, Propec da Univale. Produção e técnica: André Schlinwein, Ellison Gomes, Fernanda Vieira e Jennifer Mânica. Coordenação: Lisa Lopes Correia. Supervisão: Alberto Russi.